Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui hoje em mais um ADM Talks, falando sobre tendências para o mercado financeiro no mercado imobiliário, para o financiamento do mercado imobiliário. E para isso temos um querido aqui que é o Gustavo Berto. Gustavo, como é que tá? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite seu e também da ADM para estar podendo falar um pouquinho hoje com vocês sobre financiamento imobiliário. Boa, Gustavo. Gustavo é um advogado, é o sócio fundador da Citar. Estive ontem lá no escritório, o lindo escritório, vale a pena em conhecer. Ele tem uma chamada aqui na empresa dele que eu achei interessante para ele começar aqui. Citar Properties, revolucionando a forma de se conectar aos bancos e conseguir seu financiamento imobiliário. É isso, Gustavo? É isso daí mesmo, Ricardo. A proposta aqui da empresa, desde o começo, né, a gente está aí há mais de 10 anos no mercado. A proposta foi trazer um leque maior de todos os bancos, porque os clientes normalmente têm muitas dúvidas, são vinculados a um agente financeiro, ou mesmo os construtores estão habituados a trabalhar só com um banco. Então, a gente veio com uma proposta de conectar mesmo as pessoas aos agentes financeiros, dando também todo um suporte, uma assessoria técnica ali também, para ter a melhor opção sobre o financiamento imobiliário. Boa, Gustavo. Conte um pouquinho só, Gustavo, qual é o teu conhecimento nessa área? Você também é diretor da DEME, dá um contexto para a gente da tua carreira até chegar nesse ponto e por que você acha importante ser independente dos bancos. Legal. Ricardo, sim, eu, na verdade, eu me formei em Direito na PUC, fiz Engenharia Civil aqui na Federal, fiz algumas pós-graduações, todas voltadas para o mercado imobiliário. Eu acabei sendo o advogado que não quis ser militante nas ações, no contencioso, e também não fui um engenheiro de obra. Mas eu acabei unindo esses dois universos, que é tanto o mundo jurídico como também o conhecimento técnico da engenharia, para projetar uma empresa que trabalhe com financiamento imobiliário. Há mais ou menos uns 10 anos, a gente teve a chegada das grandes incorporadoras aqui em Curitiba, e com isso daí elas demandavam uma empresa um pouco mais profissionalizada, no sentido de, primeiro, não trabalhar só como um agente financeiro, não ser só um despachante imobiliário, mas sim uma consultoria financeira para aqueles clientes que estavam ali adquirindo os imóveis, e a gente teve muitas entregas ao longo desses anos. Então a empresa foi justamente projetada para isso, entender o mercado de uma forma mais aprofundada, não tão superficial. Quando a gente fala em financiamento imobiliário, se você me perguntar assim, pô, Sal, tem literatura sobre isso? Não, é muita questão empírica, né, que a gente vai conseguir entender. Eu, durante um tempo, também fui filiado ali à própria BCIP, né, que hoje seria o órgão máximo ali das questões de financiamento imobiliário no Brasil. E o que a gente sempre viu, né, Ricardo? Financiamento imobiliário, dívida a longo prazo, talvez seja o maior projeto de uma pessoa, que é a sua casa própria. Então, a gente leva muito a sério isso aqui dentro da Citar, entendendo quais são as tendências de mercado, podendo articular com todos os agentes financeiros, sempre prezando por isso, para dar um atendimento mais de excelência aos clientes no que tange ao financiamento imobiliário. Junto à ADM, já estou aí quase há 5 anos como diretor financeiro, também um prazer ter tido ali a experiência de conviver com o PSET, agora um pouco com o Luiz Gustavo Salvático. Acho muito legal e importante todo esse trabalho que tem sido feito. E dentro do braço do financiamento imobiliário, a gente sempre tenta trazer novidades de mercado, comportamento, o que é o hoje, o que vai ser o amanhã também no mercado, justamente para auxiliar tanto os incorporadores, né, na tomada de decisões, como também nos clientes que vão necessitar desse financiamento para fazer a quitação dos seus imóveis, e também para os próprios corretores, né? A gente sabe que muitas vendas envolvem financiamento imobiliário, então o que a gente puder te dar de subsídio e também de ferramental para os corretores terem um melhor fechamento nas suas vendas, a gente vai estar atrás aqui na Citar. Perfeito, Gustavo. Está devidamente bem apresentado. Eu sou o Ricardo. Obrigado. Obrigado a você. Sou o Ricardo Reis, também sou advogado, sócio fundador da Reis Real Estate, que mexe com a parte de comunicação, como a Demi Talks, a Demi Juris, tem a CBN também, o Metro Quadrado. Temos um curso de pós-graduação em São Paulo, que é híbrido, que vai ter agora nova turma no que vem. Então, agora de novidades da nossa turma de pós aí por Paris. E aqui, vamos agora entrar no nossa pauta aqui, Gustavo. Dá um contexto para a gente. Como é que está? Se o juro subiu a inflação, agora deu uma parada. Como é que está o financiamento imobiliário? Subiu tanto quanto a Selic? Não? Dá para comprar imóvel? Não dá? Como é que está a coisa? Legal, acho que eu vou começar já com a resposta da tua última pergunta. A gente nunca deixou de comprar imóvel por causa de financiamento imobiliário, seja quando a gente teve taxas mais altas, ou mesmo condições
mais complicadas de mercado. Então, assim, o nosso mercado da construção civil e também do financiamento imobiliário, querendo, a gente trabalha muito com ciclos, né? O Brasil ainda não tem uma economia pujante, que a gente tenha um crescimento ano a ano, que a gente vai vendo sempre assim, a inflação controlada, a taxa de juros controlados. Então, assim, é um pouco do nosso histórico aqui no nosso país, ter esses picos de taxa de juros mais baixas, mais altas, mais baixas, mais altas. Então, falando um pouquinho do mercado hoje, o que acontece? A gente está num momento que a gente pode falar que a gente atingiu o pico da taxa de financiamento imobiliário. Em 2020 e 2021, quando a gente estava com a pandemia, eu lembro que eu brincava muito assim, a gente falava muito nas lives, eu falava, olha, em que pese que estejamos passando, nunca tivemos taxas de juros tão baixas de financiamento imobiliário. E é verdade, nós chegamos a patamares ali de 7%, 8% de taxa de juros para a concessão do financiamento imobiliário. Isso daí perdurou durante algum tempo, então a gente teve esse momento, né, de queda de taxa de juros no financiamento de 2018 até o final de 2021. A partir de 2022, a gente começa a experimentar o quê? Um aumento da taxa Selic de uma forma mais pujante, e isso daí também vai trazendo um pouco a taxa do financiamento imobiliário um pouco para cima. Então a gente saiu de um patamar lá de 2021, que seria um momento ótimo, né, de crédito imobiliário, numa taxa de 7% a 8%, e hoje a gente chegou num patamar ali de 10,5%, 11%. Se você me perguntar assim, Gustavo, então é terrível o momento que a gente está vivendo? Não, ele é um momento muito parecido com o que a gente já passou lá em 2016 e 2017. Lembra que eu falei, a gente trabalha com ciclos. Então a gente teve um pico lá também em 2016, depois começou uma queda gradativa ali da taxa de juros. Isso daí inviabiliza os negócios? Não. Fica mais caro? Fica. Mas se a gente colocar, Ricardo, por exemplo, que a Selic, a gente saiu de um patamar de 2% para 13,75%, você veja o aumento que a gente está falando, né? Então, a gente está falando de alguma coisa além de 11%, né, de aumento. No crédito imobiliário, a gente viu que isso daí não se refletiu. Na verdade, nesse aumento pujante aí de 11%, não é repassado automaticamente. Então, a gente vê que teve um aumento de quanto? 3, 3,5%. Legal, é uma média que a gente tem. Muito parecido o nosso cenário hoje com 2016. E eu falo isso daí sobre dois aspectos. A gente estava numa readaptação econômica, né? Estava arrumando a casa para voltar a crescer, a gente estava com Selic alto e a gente estava tendo que controlar a inflação. Muito parecido com o que a gente está passando em 2023. A gente está arrumando a casa para voltar a ter um crescimento econômico e justamente controlando a inflação, e já tem a tendência agora da Selic estar caindo ali, possivelmente num patamar de até 12% até o final do ano, tá? Aí aqui tem um ponto bem interessante. Muitas pessoas falam, Gustavo, eu vou parar agora, porque eu sei então que a taxa Selic vai cair e a taxa de juros do financiamento imobiliário vai cair também, então eu vou aguardar a minha conta. Eu vou aguardar se eu sou um consultor, vou aguardar o meu plano empresário, meu apoio à produção neste momento. Na verdade, isso daí não se aplica, e eu vou explicar por quê. Possivelmente, a taxa de juros de financiamento imobiliário não vai cair até o final do ano. Ontem mesmo foi circulado um boletim onde todos os diretores de Santander, Bradesco, Itaú, presidente da BCIP, justamente falando que em 2023 a gente não tem espaço para a queda da taxa de juros do financiamento imobiliário. Por que isso? Porque o financiamento imobiliário não é regido só pela Selic, mas também pela captação da poupança. Então, à medida que vai caindo a poupança, a captação que a gente teve, isso aí caiu muito nos últimos anos, a gente também começa a perceber que não é só a taxa Selic baixar, a gente precisa voltar a ter um funding mais pujante ali da parte da captação da poupança também. Então, o momento que a gente está vivendo hoje é bem isso. Chegamos no pico da taxa de juros de financiamento imobiliário. A tendência é cair, 2023? Não, talvez em 2024, e de uma forma mais agradável, vamos chamar assim, uma taxa de 8,5%, 9%, a gente pode projetar alguma coisa para 2025. Então, é um pouco do que a gente está vivendo no mercado. Isso daí inviabiliza as compras? Não, porque ninguém deixou de comprar imóvel e financiar em 2016. Existe sim uma acomodação de mercado, sabe que neste momento a gente vai ter uma taxa um pouco mais alta, mas aí que está uma grande dica. Hoje a gente tem os instrumentos da portabilidade muito mais céleres, muito mais corretos do que era em 2013, por exemplo. Então, em 2019, 2020, foi uma enxurrada de portabilidade de financiamento daquelas pessoas que contrataram em 2016. Por fim, a gente tem que lembrar também que os próprios bancos começaram a fazer o quê? Uma reversibilidade de taxa. O Ricardo é meu cliente,
contratou em 2016, eu não quero que ele tire seus investimentos daqui, então eu vou rever a taxa dele, porque senão ele vai fazer uma portabilidade com o meu concorrente. Então, assim, é um ambiente muito mais negociável hoje, com uma concorrência maior entre os agentes financeiros, a gente não fica só distrito a 4, 5 bancos, tem outros players entrando. Então, assim, é um momento que você não vai parar de fazer o financiamento, você vai se acomodar com uma taxa de juros e possivelmente vai mudar ela daqui a alguns anos. Perfeito, Gustavo. Sabe que estivemos lá no Secov de São Paulo semana passada, falando sobre, escutamos lá todas as grandes cabeças aí, vice-presidente da Caixa Econômica de Habitação, o pessoal da BCIP e tudo mais. E a conclusão deles é a seguinte: tem funding, é o terceiro melhor ano, a Brain, nossa sócia aqui, estava lá, e então a conclusão é o terceiro melhor ano de funding, tem dinheiro para financiar do fundo de garantia, a poupança voltou a ser superavitária agora em 2 bilhões, 4 bilhões no último mês, e que é o grande funding, né, FGTS e poupança, 70% do mercado quase é isso, você vai explicar um pouco melhor. E tem outros, né, fundings, que é o CRI, né, a LIG, o fundo imobiliário, e a gente está aumentando um pouco a parte da pizza, que são outros fundings, que é como é no mundo inteiro. O mundo inteiro usa fundings que não é fundo de garantia, não tem fundo de garantia e poupança no mundo inteiro, tem outras formas, mercado financeiro, de capitais, que fomentam esse mercado. Isso tende a crescer, vem crescendo já aqui, mas dá um contexto dessa parte, Gustavo. Como é que está o funding hoje? Tem dinheiro? Subiu demais a parte para poder pegar o dinheiro, tanto da parte do consumidor, do cliente final, quanto de quem está estruturando um empreendimento para pegar um plano empresário, por exemplo. Legal. Vamos lá. A gente tem dois grandes divisores ali que a gente vê, né? Primeiro, o funding que vem do FGTS, ele é muito mais alocado ali para programas sociais, né? O atual governo, ele é muito focado nisso, foi focado também anteriormente, então o funding do FGTS a ser liberado para a construção civil deve ser muito grande, tanto apoio à produção, como plano Minha Casa Minha Vida. A gente já teve uma extensão do faixa 3 ali, um valor superior, mesmo com as linhas do próprio cotista. Então, o FGTS, querendo ou não querendo, ele é um funding importante, né, para a construção civil, e ele cresce nesse momento que você começa a ter esse interesse social, tá? A poupança sempre foi o carro-chefe aqui do Brasil, quando a gente não fala em uma habitação tanto de interesse social, mas mais de oxigenação de mercado, até pelo spread que o banco tem, até pela própria legislação que obriga os bancos a alocarem X percentual da poupança para crédito imobiliário. Mas, naturalmente, a gente viu que caiu um pouco a poupança. Isso daí são ciclos que nós temos também na economia. A partir do momento que você tem um país que para de ser poupador, começa a ser tomador de crédito, vai diminuir a alocação de poupanças. E hoje também, né, Ricardo, é um pouco diferente do que era 10 anos atrás, que era 20 anos atrás. As pessoas não tinham muitas opções, né, para investimentos. Quer dizer, um grupo mais qualificado de pessoas tinha acesso a produtos financeiros diferentes, mas a grande maioria da população não tinha, conhecia ali a velha e boa poupança e sempre confiou muito na poupança, então por isso que a gente acabava sendo superavitário. Se você pegar hoje bancos digitais mesmo, né, que as pessoas, até com a própria invenção do Pix, tudo, eu tenho uma conta no Mercado Pago, alguma coisa, todas essas contas elas já estão deixando o valor de conta corrente em CDB e CDI diário ali, aí a pessoa fala, pô, tô ganhando, ela já não aplica mais na poupança, né? Então, aí que está a grande questão. Como que a gente vai continuar, se a gente tem um crescimento? Você veja, você comentou essa questão da apresentação que teve, de fato, os números desse ano projetam que 2023 vai ser o terceiro melhor ano de crédito imobiliário no Brasil. Em que pese tudo que esteja acontecendo, né? Que a gente não esteja com a melhor taxa de juros, o melhor momento, mas vai ser o terceiro maior. Então, a gente está falando de coisas assim, de ordem de 238 bilhões de reais em contratação. Então, é uma coisa que chama muita atenção. Se a gente está mantendo uma média na casa acima dos 200 bilhões, a gente também precisa renovar, reciclar, precisa oxigenar esse fundo. E de onde que vai vir isso, né? Então, vamos lá, falando assim, o que a gente conhece aqui no Brasil? CRIs, a gente conhece fundos de investimento imobiliários, conhece também as letras de crédito imobiliário. Isso daí é um funding que ainda ele é um pouco tímido, né? Poderia ser mais bem explorado, porque ele acaba sendo muito utilizado para investidores mais qualificados. No entanto, a gente em 2018 teve as primeiras emissões da tal da letra de crédito garantida, né? As LIGs. E aí veio uma questão muito interessante que a gente está vendo, que isso daí está crescendo muito.
e está crescendo em progressão geométrica. Em que pese a gente quase não veja, né? A gente não vê isso. Fala, pô, eu não lembro do meu gerente do banco ter me oferecido comprar LIGs, né? Mas é um mercado que tem crescido muito. Ela saiu, o Santander foi o primeiro a emitir as LIGs, acho que foi em novembro de 2018. Naquela época, só para investidores qualificados. Eles estão indo ao mercado agora. A gente saiu de 30 bi, foi para 60 bi, e agora a gente já chegou em 100 bi. Quer dizer assim, é um crescimento de 50%, 60% todos os anos. Não existe nenhum funding que está acompanhando esse crescimento. Lógico, são produtos novos, tem essa fase de maturação, um crescimento mais acelerado, mas a gente aposta muito que tem alguma coisa ali muito positiva dali para frente, tá? Você comentou assim de outros países, né, que não tem isso. Quando a gente fala da Europa, a liga deles é os covered bonds. Na Europa é um mercado de 10 trilhões de reais. 10 trilhões que representa os covered bonds. Aqui no Brasil, eu falei para vocês em 100 bi. Né? Então, você veja o potencial que a gente tem em reais. 10 trilhões de reais. Um PIB brasileiro. Né? É um PIB brasileiro. É um PIB brasileiro que está sobre isso daí, tá? A grande questão aqui, Ricardo, e aí que está o desafio, né? Que eventualmente vai precisar, sim, do governo, de algum tipo de incentivo a mais, para a gente ter mais emissões, para ser um produto mais atrativo de funding no mercado. Por quê? Quando a gente fala em poupança, a gente está falando numa rentabilidade ali que Selic abaixo de 8,5%, 70% da Selic. Se a gente fala numa Selic acima de 8,5%, a gente está falando numa poupança de 6% mais TR, né? Fica mais fácil o banco trabalhar com o seu spread bancário ali. As LIGs, ela já vai ter uma rentabilidade para quem está comprando maior. Então, qual que é a grande questão aqui? Como que a gente equaciona emissões de novas formas de funding no Brasil a ponto que fique barato, que fique bom para quem vai tomar na ponta final, que esse funding possa ser utilizado para gerar novos negócios de financiamento imobiliário, né? Porque também não adianta a gente ter um funding muito grande, só que o banco fala, olha, beleza, eu estou superavitário, mas eu não consigo emprestar essa parte aqui que eu tenho nesse funding a menos de 12, 14, 11% ao ano. Então, essa daí que é o grande desafio, como que a gente equaliza essas duas coisas? A gente fica superavitário num funding, mas também consegue reverter isso daí para o mercado de uma forma que ele fique mais palatável, que ele fique mais baixo, né? Para a gente poder trabalhar com financiamento imobiliário. Perfeito. Então, temos um contexto aqui, no item 1, panorama que tem a portabilidade, aqui no funding, a novidade é a LIG, que está chegando forte com o carro-chefe na Europa. E daí, falar um pouquinho, já que você está independente hoje em dia, Gustavo, vamos aproveitar sobre a independência, que foi a grande estratégia da XP e do BTG, foi essa independência de investimentos, na parte de investimentos, trazendo independência na parte de financiamento. Tem uma taxa preta, como é que tem os bancos, como que é o backstage do banco ali, como é que é a operação, que às vezes fecham a torneira, mas não deixa muito claro, ou quer pegar um crédito, não fica muito fácil. Conte um pouquinho como é que está o de cada banco, por favor. Vamos lá, então. Ricardo, vamos citar alguns bancos, sim, vamos conversar, mas dá um aspecto macro aí, só para o pessoal entender também o que está acontecendo em financiamento imobiliário hoje, tá? Veja só, quando a gente tem menos funding para ser distribuído, ou seja, tem menos recurso, normalmente os bancos vão ficar um pouco mais seletivos na parte do financiamento imobiliário. Seletivos ao quê? Seletivos a clientes. Ah, Gustavo, isso daí é por causa de inadimplência? Não necessariamente, porque a inadimplência do crédito imobiliário é extremamente baixa. Ela deve ficar ali na casa de 1,6%. Então, uma inadimplência bem controlada, bem tranquila. Até os instrumentos de alienação fiduciária que a gente já trabalha há alguns anos no Brasil já estão mais ágeis também para a própria retomada do imóvel. Isso daí também diminuiu o custo dos bancos na própria liquidação de contratos. Hoje, então, o que está acontecendo? A gente está com um funding reduzido e os bancos precisam pegar e escolher um pouco mais as operações, os clientes que eles vão estar operando. Então, assim, de maneira geral, se você me falar assim, só existe represamento, os bancos não estão liberando financiamento. Não, eles não estão deixando de liberar financiamento. O que acontece normalmente é que agora temos um critério um pouco mais aguerrido ali dos bancos na hora de fazer a análise de crédito de cada um dos clientes. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos que eu acho que isso daí que é bem importante.
Você pega um banco Itaú, por exemplo, um banco que sempre fez uma aprovação muito ágil, ainda tem ferramental muito bacana assim, para trabalhar com a parte de aprovação de crédito, mas desde o começo do ano começou a mudar um pouco a política de crédito que eles têm, fazendo o seguinte: olha, a gente vai verificar a aprovação do crédito sim, mas o cliente tem que abrir conta. Coisas que não aconteciam, por exemplo, há 4, 5 anos atrás. Então, muitas vezes o cliente tem que abrir uma conta para ver se vai validar ou não aquele crédito dele. Você me fala, pô, isso daí é muito ruim. Não, não é ruim. A abertura de conta hoje pode ser, ela é bem ágil, de uma forma fácil da gente fazer. No entanto, é mais um obstáculo que a gente tem de uma aprovação que seria, por exemplo, automática, né? Você pega, por exemplo, um Banco Bradesco, está muito parecido nessa linha também. Clientes que são correntistas, com perfil dentro do banco, já vão ter uma aprovação um pouco mais fácil automática. Aqueles que não são com rating abaixo do A, por exemplo, você vai para um nível B, você já vai ter que começar a abrir uma conta com cadastramento de renda, né? Então, você veja, são bancos privados que estão muito nessa pegada de trazer o cliente antes, entender um pouco mais dele, né? Às vezes pedir que se abra o Open Finance também para o banco dar uma olhada, né, como está se comportando esse cliente no outro agente financeiro que ele não tinha relacionamento. O Santander, de igual forma, uma conta aberta pode facilitar, mas ele é um banco que, na verdade, ele não vai exigir aquela abertura imediata. Facilita. Mas, dos três ali, o que acontece? Tanto o Itaú como o Santander, eles estão parametrizando taxa de juros de acordo com o score do cliente. É uma coisa meio diferente, né? Porque se eu colocar o meu CPF e o CPF do Ricardo, a gente pode ter a mesma renda, a gente pode estar pleiteando o mesmo imóvel, a gente pode ter, às vezes, o mesmo histórico em agentes financeiros diferentes. A minha taxa de juros pode ser diferente da do Ricardo. Por quê? Por uma questão interna. O Ricardo tem muito mais produtos dentro do banco, o Ricardo já tem um histórico maior dentro desse agente financeiro que ele está pleiteando o financiamento. Então, para a gente que trabalha com financiamento, isso daí é uma coisa muito ruim, né? Por quê? Você imagina que eu estou conversando com você aqui, você me pergunta, Gustavo, qual que é a taxa de juros do Itaú? Ricardo, eu vou ter que consultar de acordo com o teu CPF, se você abrir conta ou não. Da mesma forma, vai acontecer dentro do Santander também, tá? O Bradesco ainda escala os clientes de acordo com o segmento, né? Se é um segmento prime do banco, vai ter uma taxa de juros um pouco mais baixa, segmento exclusivo, o varejo, também vai pegar e vai variar um pouquinho, tá? Então, assim, o que a gente está notando hoje? A questão técnica da aprovação do crédito, ela ficou um pouquinho mais chata, ela não inviabiliza os negócios. Então, aqui já tem uma dica muito importante para o cliente, e aí voltando um pouco naquele conceito de portabilidade. Se você me perguntar assim, Gustavo, qual que é o banco que você mais gosta para fazer dentro? Eu gosto do banco que aprova o crédito do cliente e emite o contrato de financiamento dele. Isso daí sempre vai ser o melhor banco para a gente poder estar operando. No entanto, o que acontece aqui? Hoje, a gente tem dificuldades, às vezes, na hora da aprovação, na hora dessa customização da taxa. É um momento de customização de taxa, coisas que a gente não via, por exemplo, há 2 anos atrás. Mas, a partir da aprovação, o processo de financiamento vai correr tudo bem ali, está extremamente ágil dentro dos bancos, né? A gente teve várias inovações que vieram por causa da pandemia, por exemplo, a avaliação do imóvel, hoje ela é AVM, então não tem mais vistoria presencial quando a gente está falando em apartamentos, isso daí dá uma velocidade muito grande, tá? Se eu pensar assim, há 8 anos atrás, eu te falar que a gente chega a emitir, às vezes, contrato em 3 dias aqui dentro da empresa, 3 dias eu falo, aprovar crédito, avaliar o imóvel e emitir contrato. Era uma coisa impossível há 8 anos atrás, né? Então, a gente vê que tem a contratação em si, ela está muito rápida. Aí, falando de Caixa Econômica Federal, que tem o maior share market do Brasil nesse sentido. Continua com uma taxa um pouco mais baixa do que os outros agentes financeiros, como sempre foi, historicamente. A aprovação de crédito continua sendo como também foi no passado. O processo em si, para você gerar uma avaliação, para você mandar para a contratação, tudo igual, sem mudanças, sem nenhum problema nesse sentido. Tem a customização de taxa de acordo com o relacionamento que o cliente vai querer ter. Qual que é o grande problema que a gente está tendo na Caixa Econômica hoje? Você aprova, avalia, deixa tudo pronto para emitir, mas o contrato não é emitido por causa de frente. A Caixa Econômica de todos os bancos é o que está sofrendo mais pela falta de funding, principalmente na carteira SDPR.
E isso daí é lógico, né? Um banco com share market muito maior, está com uma taxazinha um pouco mais baixa de mercado, então acaba faltando dinheiro, recurso. Isso daí é pouco propagado na mídia, né? Eu mesmo vi poucas notícias falando sobre essa questão, agora começou a eclodir um pouco mais, mas aqui já tem uma questão bem pontual. Se o cliente tiver uma pressa muito grande com desligamento, que ele está comprando um imóvel, às vezes a Caixa pode não viabilizar no prazo que aquele cliente quer, né? Então a gente só tem que estar preparado para algumas questões pontuais. Como eu falei, para nós aqui, todos os bancos que emitirem contrato e atenderem seus clientes serão bons bancos para nós, né? Mas é o momento da gente pegar e entender o que está acontecendo em cada um dos agentes financeiros. Olha, esse agente está com mais recurso para distribuir. No entanto, ele está um pouco mais seletivo. Esse daqui não está seletivo, mas também não está com dinheiro para distribuir tão rápido. Então, é uma questão que a gente vai tendo que entender esse mercado e passar um pouco a pouco disso daí para o cliente, tá? E aqui, Ricardo, eu quero deixar uma dica bem forte assim, para a gente entender o momento de mercado, tá? Veja só, há 2 anos atrás, se eu chegasse, por exemplo, no Itaú e falasse assim, olha, eu estou com uma taxa mais baixa do que 2 concorrentes, eu podia pedir, às vezes, para o banco baixar um pouquinho a taxa de juros, comportava a negociação. Hoje, meu amigo, vários clientes me ligam, falam, pô, Gustavo, eu quero fazer os negócios aí, só que eu quero falar com a minha gerente. Ele chega assim, está na frente da gerente dele e fala, eu tenho conta há 20 anos aqui no banco, você não vai baixar nada? Não, mas eu vou embora do banco. Tá bom. Sabe por que ela fala isso? Porque se ele for em outro banco, a taxa vai estar igual. Está tudo muito parametrizado no mercado. Então, hoje não é um momento muito da gente pegar e tratar a taxa assim num balcão, de uma questão negociável. Por quê? Porque a gente não está, os bancos eles não estão correndo, lógico, eles competem entre eles, mas não é um momento muito competitivo como já foi do passado também, tá? E eu sempre falo o seguinte, hoje, aprovou teu crédito, vai naquele banco, às vezes você já tem relacionamento, ou é um banco que você vai abrir conta, alguma coisa. Aproveita, porque assim, ó, quando o banco está mais seletivo, se você garantir pelo menos a tua aprovação, sair uma boa avaliação do imóvel, tua operação está ok, fecha. O negócio hoje é fechar negócio, garantir negócio. Por quê? 2025 já está aí, daqui 1 ano e meio. Aí a gente vai chegar num momento mais bacana de taxa de juros, aí a gente começa a trabalhar com portabilidade, né? Aqui no Brasil, a gente fala um pouco de portabilidade ainda. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum a pessoa que tem um financiamento lá de 8, 9 anos, ela fazer 4, 5 portabilidades. A cada 2 anos está fazendo portabilidade. Porque o mercado desce, oferece alguma coisa. Então, a gente fica um pouco refém aqui ainda da pessoa que, pô, não, eu estou pagando muito mais caro. Não, você não vai. É uma questão transitória. Eu sempre uso uma frase aqui no escritório que é o seguinte, o imóvel é único. Ele é único. O apartamento que você gostou, o imóvel que você comprou daquela incorporadora que está entregando esse ano e você tem que quitar ele. Então, o imóvel é único. O financiamento é transitório. É transitório. Tem que colocar isso daí na cabeça, que é uma coisa muito importante, tá? Boa, boa, ótimo. O móvel único, financiamento é transitório. Então, essa história de ter a portabilidade vai ajudar demais. Hoje em dia, nas linhas de telefone celular, já usa muito isso. E com certeza, na hora que baixar os juros, o pessoal vai ficar esperto. E com uma diferença em 1% nos juros, muda bastante na prestação. Tenho certeza que vão usar bastante. Os bancos vão estar abertos a negociar também. O banco quer ter esse relacionamento de longo prazo, né, Gustavo? De 10, 20, 30. O cliente oferecer seguro, oferecer isso, aquilo. Então, ele vai negociar e vão conseguir fazer essas taxas ficarem mais baixas na medida que baixar no futuro. Eu queria aproveitar teu conhecimento, Gustavo. Nosso público, muita parte dele aqui é construtora, é incorporadora. Esse plano empresário, como é que está isso? Tem todos os bancos, muda muito. Tive lá ouvindo algumas pessoas, a Caixa ainda é o mais forte nisso, mas também tem alguns limites de 500 unidades, então tem que abrir um outro CNPJ, quando é muito grande empreendimento, na Minha Casa Minha Vida, enfim. Dá um contexto aí para quem está ouvindo, faça perguntas, mande perguntas para nós aqui, que vai ser muito bem-vindas, viu? O que você acha, Gustavo, Legal. do empresário? Vamos lá. Primeiro, vamos falar assim, ó,
distinguir as duas carteiras, né? Então, a gente fala agora no apoio à produção mesmo do Plano Minha Casa Minha Vida, com carteira do FGTS, aí é uma hora boa, né? Aí é a hora daqueles construtores que sofreram, né, nos últimos anos passados, agora poder ter uma pujança maior, vão ter mais recursos, né? Então vai ter uma distribuição maior. O FGTS subiu a captação e vai ser distribuído para isso. Então, assim, para quem estiver operando nessas linhas, vai ser um momento de muita prosperidade, né? Para novos projetos, para poder ter... Minha Casa Minha Vida. Você falou Minha Casa Minha Vida, Gustavo? Isso. Agora, tem o 1, 2 e o 3, né? O 1 não tinha dinheiro que não era viável, né? Estava mais no 3. Por isso, hoje eles vão... É que aí começa a distribuir, né, Ricardo? Essa parte do Plano Minha Casa Minha Vida, ela sempre... É aquilo que a gente sempre brinca, né? Querendo são obras públicas privadas, né? Que o governo aporta dinheiro ali para a iniciativa privada realizar. Mas ele deve ter mais recursos. Ele depende de uma série de outras coisas, né? Principalmente no faixa 1, ali, que você vai ter alguns incentivos do governo a mais. Mas eu vejo, assim, pelo menos as incorporadoras que trabalham com esses produtos, elas estão cada vez mais confiantes que a coisa vai andar, né? É uma linha que não vai sofrer com o funding. Agora, as outras, que aí fogem disso daí, que vão trabalhar com funding de FGTE, de SBPE, ou mesmo vão trabalhar com os outros fundings do banco, pode ser um pouco mais difícil o plano empresário tradicional, tá? Que aí é aquele lá que a gente está falando com recurso de poupança, ou mesmo carteira própria dos bancos, tá? Pela conversa que a gente teve, o primeiro semestre não foi muito apetitoso assim, dentro dos bancos, por causa daquilo que a gente falou. Se está faltando funding para a ponta final, que é o mutuário, também vai faltar, às vezes, para o incorporador. Vai faltar porque não tem? Não, porque o banco fica um pouco mais seletivo. E aí começa uma seletividade assim. O banco vai focar mais em empreendimentos dentro do sistema financeiro de habitação. Por quê? Porque, historicamente, é o maior número de desligamentos e reversão que você tem no repasse ali na frente. Empreendimentos com poucas unidades, a gente sabe que tem menos financiamento, então o agente financeiro também fica naquela, né? Por que eu vou alocar recursos? Vai ser só uma questão de exposição de marca do banco naquele produto, porque eu sei que pessoa final ali eu não vou ter na minha ponta. Então, assim, o que eu notei dos bancos está um pouco mais difícil. Eu ajudei alguns incorporadores aqui atrás, não está tão fácil, né? Mas a gente também tem outros players de mercado, né? Quando a gente falou assim, puxa, a Caixa ainda é o que empresta mais, é legal, mas em conversas com o Banco Inter, por exemplo, aqui em Curitiba, ele está indo muito atrás, né, de plano empresário, de incorporadores. Então, é uma coisa legal, vir novos players ali para frente, tá? Mas é um momento um pouco mais difícil para o incorporador, como eu estava falando também para o cliente, né? Essa ponta final, uma seletividade. Para o incorporador vai ser uma seletividade do quê? De dois aspectos, né? Vamos entender você, como está tua repercussão econômica, como que está a tua empresa, só que vamos entender também o teu produto, né? Isso daí vai ser muito fechado. Então, às vezes você tem banco falando assim, olha, eu não quero fazer um plano empresário com VGV menos de 100 milhões de reais. Poxa, a gente sabe que pode excluir uma boa parte de empresários que têm empreendimentos um pouco menores, que não são tão menores, né? Então, um empreendimento de 100 milhões de VGV, você já começa a subir um pouco a régua para entender ali quem que o banco, na verdade, está querendo acertar. Mas, Ricardo, eu também vou te falar o seguinte, o mercado nesse sentido é uma coisa interessante, né? Porque a gente vê muitas vezes, falta funding, você começa a ver cotização, você começa a trazer investidores, né? Aqui em Curitiba, nossa praça, é muito comum isso, né? Você conhecer obras que a gente chama de obras livres, né? Que não tem banco por trás, mas você tem uma cadeia de investidores ali que se cotizam para viabilizar aquele negócio. Então, assim, o mercado, eu acho que ele vai meio que se adequando, né? E, mais uma vez, quando a gente começar a ter um funding mais pujante ali, de uma LIG, por exemplo, com incentivo do governo, que o banco consiga baixar o crédito, poxa, pode ser um funding muito legal ali, para a gente ser superavitário, para colocar também na produção, que a gente sabe que é muito importante, né, nessa parte da produção. Mas é uma forma, é um ano ainda que ainda as coisas estão um pouquinho andando de lado, elas ainda não entraram no trilho. E normal, está sendo assim para quem é ponta final e para quem é ponta produtora também. Tá? Perfeito. Daí, agora vamos aproveitar a tua experiência aí, Berto, e todo o teu conhecimento, e fazer duas jornadas aí. A primeira do cliente que quer financiar o imóvel, e depois, no segundo passo, da construtora que quer pegar o dinheiro para construir o empreendimento. Então,
Vamos aí ao cliente final. O que ele pode fazer, o cliente que quer pegar um financiamento, para poder ser saudável? É aumentar a entrada, é ter um bom crédito, é juntar com a esposa. Quer dizer, dá um pouco de dicas aí para quem quer postular e comprar um imóvel esse ano que vem. O que ele pode preparar? Como é que ele prepara a casa para chegar maduro e ter um bom crédito no banco? Perfeito. Você sabe que isso daí é uma dica muito importante, não só para a ponta que está comprando imóvel, mas também para os operadores das vendas, que são os corretores, né? É uma coisa muito importante, porque é aquilo que a gente fala. É muito importante a gente entender, muitas vezes, o que o cliente quer, mas também entender o que ele pode, né? Para também não ficar mostrando o produto errado. E da mesma forma, para quem está comprando, às vezes está vendo um imóvel, poderia estar vendo um melhor, ou está vendo um que está acima daquela faixa de renda que ele tem naquele momento, tá? Primeira coisa, Ricardo, assim, ó, é importante hoje manter, de fato, seu CPF de uma forma saudável, seja sem apontamentos, e eventualmente pode entrar ali um Serasa, uma conta que esqueceu de pagar. Contas de consumo não tem tanto problema na hora da aprovação do crédito desse cliente. Agora, protestos, dívidas de origem bancária, aí já podem ser um pouco mais complicadas, tá? E aqui tem uma coisa muito importante. Muitas pessoas, às vezes, vem rolando lá uma dívida de cartão de crédito, um cheque especial, alguma coisa. Renegociações com bancos acabam caindo muito o score desse cliente para ele tomar novos créditos no mercado. E principalmente se a renegociação de dívida foi feita no banco que ele tem relacionamento, pode dificultar ou até inviabilizar que ele tome o financiamento imobiliário neste momento, né? Porque ele vai estar com o histórico, infelizmente, de um mau pagador e que também gerou prejuízo para dentro do banco. Então, assim, manter o seu nome de uma forma mais certinha ali, sem tantos apontamentos, isso daí vai te ajudar bastante. Evitar, muitas vezes, renegociações de dívidas em escala, né? Porque isso daí acaba prejudicando e, às vezes, até fechando algumas portas dos bancos para vocês também. O que é negociação em escala, Gustavo? É aquela pessoa, por exemplo, que, puxa, ela tem um carro, aí financiou o carro, não deu conta, devolve o carro para o banco, gera prejuízo. É aquela pessoa que tinha uma conta de cartão de crédito, que ficou lá 2, 3 anos, foi a prejuízo do banco, você recebe uma ligação, ó, a senhora está me devendo 10 mil reais, mas como a gente está fechando a sua conta aqui, a gente aceita 1.500. Quer dizer, a pessoa fala, ah, não, mas pô, o banco me deu quitação. Deu, mas você gerou prejuízo, e isso daí fica apontado, muitas vezes, né? Então, isso daí que é um pouco difícil. Questão de renda, assim, compor ou não compor renda, isso daí é uma escolha, muitas vezes, pessoal da família, né? Os bancos aceitam composição normal entre marido e mulher, ou mesmo, às vezes, aquelas pessoas que estão comprando, agora tem uma união estável, então é bem tranquilo nesse sentido, pode ou não compor renda, vai ver da necessidade do caso a caso, tá? Renda, uma coisa que é bem importante, que eu sempre falo para todo mundo, né? Banco precisa de imposto de renda. Então, imposto de renda é uma coisa assim, ó, pô, faça o imposto de renda certinho, né? Fale com o seu contador. Ah, eu sou MEI. Ah, eu sou PJ. Hoje, eclodiu, na verdade, o número de PJs que nós temos, né? Porque é muito fácil apreciar a renda de quem é assalariado. Você pega o olerite, tá ali o quanto a pessoa ganha, acabou. O empresário, às vezes, muitas vezes não tem a declaração ali muito bem certinho. Então, assim, declarar imposto de renda certo vai te ajudar bastante na hora da tua confirmação do financiamento imobiliário. A gente tem um país ainda que a gente fala assim, pô, eu não quero pagar tributos, mas aproveitem, quem tem PJ, tem distribuição de lucros e resultados, ainda não tributável. Então, assim, manter o imposto de renda é uma coisa assim que vai te ajudar muito na hora do crédito também, tá? Eu tenho visto uma tendência muito grande quando o cliente abre uma conta nova no agente financeiro. Por exemplo, eu, Gustavo, tenho conta no Itaú, vou abrir uma conta no Bradesco para fazer um financiamento. O que é legal eu fazer? Como eu tenho todo um histórico dentro do Itaú de produtos, na hora que você for abrir a conta em outro agente financeiro, faça o Open Finance daquele banco. Isso daí tem facilitado bastante. A gente ainda fica meio reticente, né? Ah, não, vou abrir minha vida financeira. Tal. Não, você não vai abrir a tua vida financeira, só vai passar alguns dados para ele entender o teu portfólio de produtos que estão contratados lá dentro. Então, assim, ativou uma conta nova dentro de um banco, faz Open Finance para aquele banco ali, isso daí vai te ajudar, tá? Então, isso daí é uma coisa bem importante.
Aí você fala, não, pô, no outro banco eu tenho algumas dívidas, empréstimos que eu fiz. Amigo, desculpa, isso daí o outro banco vai consultar no Bacen, né? Tipo, ele vai ver quantas dívidas você tem ali. Então, esquece. Se for para esconder dívidas, não é o Open Finance que vai te proteger nesse sentido, tá? Ele vai muito mais ali para uns produtos. Da parte de renda, uma coisa que eu sempre falo, sabe, Ricardo? Não adianta querer inventar renda, né? Eu falo com o cliente assim, o cliente às vezes me liga e fala, Gustavo, quanto que eu preciso ganhar para financiar 1 milhão? Eu falei, cara, eu quero saber quanto você ganha. Não adianta, porque aí você vai me fazer decore, aquelas coisas do passado. Não, os bancos hoje têm uma inteligência, passam robôs, tem toda uma questão por trás ali de parametrização muito maior do que foi no passado. Então, assim, não adianta querer inventar renda, pega o que você tem, eventualmente tem que fazer alguma declaração gerencial com o contador, essas coisas. Legal, dá para ver que é PJ também, e dá para trabalhar assim, tá? Composição de renda, eu tenho uma dica muito importante. Não adianta, e uma composição de renda muito ruim, que muitas pessoas fazem, né? É aquela lá do pai querendo ajudar o filho a entrar no financiamento. O que acontece nisso daí? Eu sempre dou 2 dicas para esse tipo de composição de renda entre pais e filhos, tá? Primeiro, a idade do mais velho no financiamento é que prepondera para fins de 2 coisas. Seguro, de morte e invalidez permanente. Então, o seguro de um pai de 65 anos é muito mais caro do que, às vezes, daquele lá que tem 25, 26 anos e estava almejando comprar um imóvel, tá? Segundo ponto, o prazo do financiamento somado à idade não pode superar 80 anos. Então, você pega uma pessoa de 25 anos, ela poderia fazer um financiamento em até 35. Se ele está colocando o pai dele, o financiamento vai ser de 65 anos, vai ser no máximo em 15 anos. Então, diminui e aumenta bastante a prestação. Então, assim, avaliem muito essa questão da composição de renda, principalmente de pessoas mais velhas para as mais novas. Às vezes, a gente pensa que vai estar ajudando, mas vai estar atrapalhando também no processo, tá? Fora isso, manter nome legal, uma boa declaração de imposto de renda, dá para você ir atrás do seu financiamento de uma forma bem assertiva, tá? Do ponto de vista depois, aprovou crédito, o processo hoje está muito melhor. É aquilo que eu falei para vocês, está muito mais ágil, né? A avaliação do imóvel está sendo startada já direto pelos bancos. Se for apartamento, não tem nem mais vistoria física, não precisa ligar para o corretor para pegar e ver ali dentro, né? Tipo, que dia que pode ir lá. Casa e imóvel comercial, eles ainda estão indo mais para ver ali se tem algumas questões de benfeitorias não averbadas, aquela série de coisas. Mas está indo bem, tá? Depois, a parte jurídica do financiamento em si também está correndo bem. A gente hoje tem, depois que a gente teve legislação específica sobre dispensa de certidões, os atos na matrícula, tudo, os bancos também acabaram indo muito atrás disso e simplificaram bastante os processos, sabe, Ricardo? Se eu pegasse, por exemplo, há 8 anos atrás, eu vou te dar um exemplo assim que é uma coisa absurda, né? Eu tinha que pegar, juntar um dossiê de certidões aqui dentro da minha empresa. Aí eu tinha que levar dentro de uma centralizadora do banco, porque eu não podia digitalizar aqui, tinha que ser digitalizado no scanner do banco. Aí tinha um funcionário do banco que ficava digitalizando minha pastinha para mandar para a contratação. Só que eu ia até lá, e aí o que acontece? Entre esse funcionário digitalizar, chegar lá e ser analisado, tinha passado 25 dias. E aí tinha vencido a certidão. Aí eu tinha que tirar uma nova certidão, voltar lá para o cara digitalizar. Quer dizer, é um negócio que entrava num looping, assim, a coisa não era assertiva. Melhorou muito. Então, melhorou muito. Melhorou muito. Aqui, daí tem uma barreira importante. Quer concluir alguma coisa? Pode concluir. Não, perfeito. Eu tenho uma pergunta seguinte: tem essa barreira, né? Que não sei se ainda é essa, 30%. A pessoa pode financiar, né? A parcela pode ser no máximo uma porcentagem da renda. Acho que é 30% da renda. E isso é o que limita o total que ela vai financiar, que no fim limita o tamanho do apartamento que ela vai comprar. Então, ela vai comprar o máximo que ela pode dentro daquela renda dela. E geralmente ela se estica, né? Tenta compor o máximo da renda, às vezes inventa uma renda, antigamente inventava uma renda, ou põe o pai, ou põe a esposa, para tentar aumentar essa renda que ela tem, para aumentar esses 30%, para aumentar o apartamento no final. E isso aí está no limite de 30%. A pessoa que pega esses 30%, ela consegue garantir o pagamento, já que hoje em dia a parcela vai caindo com o tempo. Como que está esse limite? Ou é melhor
baixar para 25 pessoalmente. Eu posso ir 30, vou no 25 porque é mais seguro para minha vida do vencedor. O que dá a dica aí do limite que eu tenho que entrar e como é que está a vida disso hoje em dia? Perfeito. A questão da renda, Ricardo, assim, a gente tem normativas do Banco Central para limitar em até 30% o endividamento. No entanto, isso daí varia muito de banco para banco, tá? Então, eu acho que assim, ó, a primeira questão que a pessoa tem que colocar na cabeça é quando eu pergunto para ela duas coisas. Isso daí é a forma de você melhor customizar uma compra. Quanto você tem de entrada? Quanto você tem de entrada? Você tem 100 mil, você tem 200 mil, você tem 300 mil. Lembrando que para aquelas pessoas que são assalariadas e têm FGTS, a FGTS é entrada também, tá? Então, assim, isso daí é muito importante. Por quê, Ricardo? Porque os bancos atualmente estão trabalhando com LTV, com o limite que a gente chama, na casa de 80% de financiamento, tá? Se uma pessoa está querendo comprar um imóvel de R$1 milhão, ela vai ter que ter 200 mil disponível. Ah, Gustavo, eu tenho só 100 mil. Pô, 100 mil, aí é 20% do imóvel de 500, não é de 1 milhão, entendeu? Então, a primeira coisa para fazer uma conta inversa é quanto eu tenho de entrada. Beleza, isso daí acho que é uma questão bem pontual, porque você consegue atingir o teu target do imóvel. Aí o segundo, Gustavo, dentro do meu orçamento doméstico, e toda pessoa tem isso, eu consigo trabalhar com range de uma prestação inicial de R$3.500 a R$4.000. Tá bom. Então, aí a gente vai estipular, a gente vai fazer a conta ao inverso, né? A gente vai fazer uma conta de quanto que dá o financiamento para aquela pessoa para ficar numa parcela entre R$3.500 e R$4.000, tá? Aí tem uma diferença, né, Ricardo? Você veja, quando a gente estava lá em 2021, com uma taxa de juros de 7%, a cada 100 mil era 930, 950 reais de prestação. Hoje, com uma taxa mais próxima de 11, a cada 100 mil reais é 1.250, né? Então, essa conta fica um pouquinho mais cara também. A gente teve um aumento de 33% no valor médio da prestação, tá? Então, a forma melhor, se você pensar primeiro, é quanto que eu tenho de entrada e quanto que eu quero de prestação. Aí você vai para aquilo lá e fala, Gustavo, eu aguento pagar por mês R$4.000, só que R$4.000 está dando um comprometimento da min% renda de 38% a 40%. Isso daí quer dizer que meu crédito vai ser negado, que eu não vou conseguir? Não necessariamente. E eu vou explicar por quê. Veja só, cada banco tem uma forma de apreciar a renda, tá? Tem banco que considera bruta, tem banco que considera rendas por extrato, tem banco que vai ver movimentação de cartão interna, uma série de coisas. Então, assim, você pode partir do pressuposto de ter um comprometimento entre 27% e 30%. Quando você lança uma renda bruta dentro do sistema na Caixa e manda fazer uma avaliação de risco, dificilmente você vai ter lá 10 mil, me permite uma parcela de 3 mil. Normalmente vai dar 2.700, 2.600, dá 27%, 26%, tá? Você tem casos do Banco Itaú, por exemplo, que aí você tem uma renda da pessoa de 10 mil e aprova uma prestação de 5 mil. Você fala, porra, 50%, cara. Calma aí, se a pessoa tem histórico, se a pessoa, a gente vê que ela tem PLR, a gente vê que ela tem um comportamento de pagamento de fatura de cartão de crédito que induz uma renda de tanto, quer dizer, é a parametrização dentro dos bancos, tá? Trabalhar com a continha dos 30% é legal, pode ser como referencial, tá? Mas a melhor forma de fazer essa conta é sempre perguntar o seguinte, quanto você quer pagar de parcela inicial? Com isso daí, você chega no valor do financiamento depois, tá? E aí você vai atrás dos bancos para ver se vai aprovar tudo aquilo que você tem. E lembrando, né, Ricardo, a gente está fazendo financiamento, a maioria deles é na metodologia SAC, né, Sistema de Amortização Constante, a prestação vai caindo ao longo do tempo. Por que é o preferido dos bancos? Porque à medida que você paga todos os meses, a prestação reduz. A tendência é que você ganhe mais ao longo do tempo, então o endividamento mensal vai descendo sempre. Então, é uma coisa bem legal, isso daí que a gente tem. A gente está num comprometimento máximo, à medida que vai passando os anos, esse comprometimento vai descendo, então a prestação fica mais confortável ali. Para quem é assalariado, vai poder usar o FGTS para amortizar prestações futuramente, ou saldo devedor, então é uma coisa que sempre vai ficando mais palatável, tá? Beleza, Berto. Então, ficou muito claro, obrigado. Deixou aí
como que é a ordem dos fatores. Primeiro tem a entrada, depois ver o que você vai ter de renda para achar a parcela, com a parcela faz financiamento e daí fecha o teu apartamento de acordo com a tua renda. Obrigado. Agora vamos falar do seguinte, construtor ou incorporador pequeno que quer começar a entrar no jogo, né? Tem a tal do... Tinha, não sei se tem o tal do Geric na Caixa, que não morria de medo, que era uma maneira de ver o crédito da construtora, mas ao passando esse Geric, a tal da construtora gericada, abre uma opção dela fazer obras que poucos têm essa opção de por pouco dinheiro, né? Praticamente usar o próprio dinheiro do comprador para gerar a obra, põe muito pouco investimento e consegue fazer obras de porte grande e ter uma TIR altíssima, com pouquíssimo investimento pessoal ou dos sócios. Mas como é que é a dica para quem quer entrar nesse mercado de pegar dinheiro de banco para financiar? Como que faz? Quais são os grandes riscos disso? E você recomenda pegar dinheiro de banco? Não recomenda? O que você acha? Bem, vamos lá. Quando a gente fala em entrar no mercado, a gente tem que ver algumas questões bem pontuais, tá? Os bancos ainda, eles dão uma olhada muito forte, né, no teu histórico, enquanto incorporador, para até entender a sua proficiência no mercado. Quantos empreendimentos você já fez? É que eu trabalhava com empreendimentos no máximo 24 unidades, agora eu vou tentar escalar com um de 90 unidades. Beleza? Você tem já um histórico, e isso daí é bem importante, né? A proficiência no mercado. Segundo, muitos agentes financeiros cada vez mais solicitam certificações, né? PDQH, então tem uma série de coisas que tem que dar uma verificada com um banco que você vai estar almejando para ver o que ele pode solicitar. Não é porque é um incorporador, um consultor pequeno, que também vai ficar isento de ter essas certificações que os bancos estão solicitando. Tá? Então, isso daí é um ponto bem importante. Segundo, procurar bons advogados na hora da constituição das sociedades. Dar preferências para montar SPS ou outras formas que não sejam um CNPJ principal na hora que você está fazendo as incorporações. Isso daí pode te ajudar um pouco no começo também. Segundo, a gente tem aquela cultura no Brasil, né, que só empresa grande tem que ficar submetida a auditorias ou mesmo a uma auditoria externa ali para ver balanço tudo certinho. Podendo investir nisso daí também ajuda. Um balanço, por exemplo, auditado por uma de grandes ali calado que a gente tem, sem ressalva, vai te ajudar também na questão técnica. Manter relacionamento com o próprio banco, que você vai pleitear o seu plano empresário, apoio à produção, também pode fazer sentido. Eu gostaria de trabalhar com o Bradesco, eu gostaria de trabalhar com o Itaú. Então, vamos abrir uma pessoa jurídica lá, uma conta, para começar a ter um pouco desse relacionamento também, tá? A jornada nem sempre é tão fácil no começo, né, Ricardo? Porque, você veja, eu coloquei uma série de fatores ali, né? Proficiência, a gente ter uma contabilidade bem fechadinha, bem feita, a gente ter certificações, a gente ter um certo relacionamento. Então, assim, a gente vê que tem algumas coisas a mais. Não é para desincentivar ninguém, não. Pelo contrário. É só para você pegar e vendo ali que na primeira negativa que você tiver, não é para desistir. Você pode ir atrás, né? Vai ter sucesso nisso, mas também tem que entender um pouco do momento de mercado. Segundo, os bancos, às vezes, também vão fazer uma cota mínima, tá? Eu não vou trabalhar com plano empresário com menos de X unidades ou menos de X VGV. Então, você também tem que ver se você vai ter um produto financeiro para aquele empreendimento que você está fazendo, tá? Agora, tem uma coisa que é bem interessante. Pode ser um fundo mais caro do que o apoio à produção? Pode diminuir um pouco a tua TIR no final? Pode. Mas você veja aqui em Curitiba, você veja em outras praças. Quantas obras que a gente vê, por exemplo, placas de banco, que nem o ABC, né? Que nem tinha o Banco Pan, financiando a obra, né? Você veja, eles não fazem desligamento, eles não fazem repasse de pessoa física, mas eles fazem financiamento de obras, É um pouco mais caro do que os bancos usuais? Mas talvez seja um pouco mais fácil de você dar o seu start inicial nos seus projetos justamente com isso, tá? Então, assim, não se feche os olhos. Não fale assim, puxa, não vou conseguir nenhum banco de varejo. Nós temos outras formas de fazer essa viabilidade para empreendimentos,
tá? Tem players que gostam, né, que entendem isso daí, fazem, e eu acho que vale a pena ficar um pouco aberto a essas novas experiências, como a gente chama, tá? Muito bem colocado, muito obrigado, viu, Alberto? Eu acho que é importante ajudar aí quem está querendo criar esse relacionamento e pegar o dinheiro, porque na hora que você se alavanca, você pega o dinheiro para financiar a obra, se você tem uma empresa redonda, e essa que é a grande dica que eu quero tentar ajudar de alguma forma aqui, Berto, a corroborar com as suas palavras, o que eu ouviu aí na vida toda e agora no Secov, lá em São Paulo também, que é você ter uma boa contabilidade, né? Você ter uma auditoria externa, isso é muito uma governança, que é o que vai levar a empresa para buscar dinheiro no mercado de capitais no futuro, né? Está vendo que vai sair da poupança e do FGTS para buscar outras fontes de recurso. Essas outras fontes de recurso, boa parte delas vai querer ver a tua empresa, como é que está ali, e essa empresa tem que estar redonda. Redonda no sentido de ter um bom capital, um capital de giro, está com a sua parte financeira bem feita, não está precisando de dinheiro do banco, está pegando dinheiro do banco porque é o melhor negócio, não que está precisando de dinheiro desesperado, né? Quem está precisando de dinheiro em banco não vai pegar o dinheiro do banco, é difícil o banco pegar e dar dinheiro que está precisando muito, né? A ideia do banco é fazer que esse dinheiro volte para ele, então não vai se arriscar por pouco. Isso tudo colocado, vamos para uma pergunta que chegou aqui, Fernando Pool, nenhum banco pede mais certidões pessoais? Na verdade, hoje não. Tá? Certidões, vamos só colocar e enquadrar as certidões, tá? Normalmente, os bancos, eles acabam tendendo a atender o registro de imóveis, né? Então, se o registro de imóveis pede a certidão de tributos federais dos vendedores, uma CND estadual, o banco tende a ou mesmo eles tiram ou eles solicitam, tá? Mas certidões de primeiro e segundo, dá exemplo aqui de Curitiba, né? Distribuidores cíveis, primeiro e segundo distribuidor, não é mais checklist obrigatório dos bancos, não solicitam mais, tá? Não havendo apontamento na matrícula da existência de ações, não havendo na matrícula penhores ou arrestos que até inviabilizariam a própria venda, o banco não solicita. Não solicitam mais primeiro e segundo distribuidores. Isso daí faz muito tempo. A gente hoje, para ter ideia, assim, a gente não encaminha mais certidões. Não encaminha mais. Às vezes você tem um banco que te pede o seguinte, olha, a gente tirou aqui a certidão de tributos federais e não está saindo. Você pode providenciar? Porque é uma exigência da comarca. Certidão negativa de débitos condominiais, certidão de IPTU, certidão negativa de IPTU. Muitos bancos já dispensam também. Tá? Então, isso daí tem sido feito. Lógico que, né, a gente acaba tirando aqui na empresa, as imobiliárias continuam tirando dentro das imobiliárias, muito mais como salvaguarda, para poder entender ali também o que está por trás daquela negociação. Para fins de financiamento imobiliário, não precisa mais. Tá? Perfeito. E como toda boa conversa, né, Berto? A gente está chegando no final sem nem ver, né? Passou uma hora já aqui. Com isso, eu queria passar para você as suas considerações finais, se possível, com uma dica quente, pelo menos, para quem quer financiar, e uma dica quente para quem quer pegar o dinheiro para produzir. Beleza. Ricardo, primeiro eu queria te agradecer mais uma vez. Você sabe da admiração que eu tenho por você dentro da ADEME, desde que você veio conosco ali. A gente sabe que do teu engajamento com essa questão da cultura mesmo. Sou um fã teu, escuto ali no metro quadrado e eu acho que a gente precisa de mais iniciativas assim. Então, até como diretor da ADEME, eu vou aproveitar hoje de fazer um agradecimento por estar fazendo parte dessa equipe e de todo esse projeto que você está realizando ali junto conosco, tá? E agradecer também a ADEME aqui pelo espaço aberto para a nossa empresa, para a minha pessoa, tá? O que eu quero falar para vocês? Em que pese tudo que estejamos passando, sejamos no momento que a gente está com a economia agora, tentando dar uma travada para a gente poder ver bem certinho como que a gente vai crescer nos próximos anos, em que pese a taxa de juros tenha atingido o pico, mas agora tende a descer, isso não inviabiliza nosso mercado. Não inviabiliza nosso mercado. Pode ficar um pouco mais difícil, pode ficar um pouco mais caro do que a gente gostaria de estar pagando neste momento, né? Mas não inviabiliza. Então, assim, Gustavo, é hora de parar e voltar a comprar só em 2024, já que eu vou precisar de financiamento? Não, meu amigo, não. Aí eu estou falando para o cliente final. Não, porque você sabe que dali para frente pode ser que aumente o preço dos imóveis também. Eu, construtor, é hora de segurar, porque eu não vou ter isso? Não é hora de segurar. O cliente vai ter financiamento também, tá?
Então, é passar um pouco dessa confiança. Nosso funding está mudando. Eu acho que lá em 2030, se a gente estiver aqui, Ricardo, a gente vai estar tendo essa conversa, talvez a gente esteja com mais líquido que poupança, vamos saber, né? Então, assim, é um momento que eu quero só dar essa confiança para as pessoas. Financiamento imobiliário está funcionando bem, está um pouco mais difícil, mas não deixa de sair, tá? Não posterguem, você construtor, seus projetos futuros, e você que está comprando imóvel, não deixe de comprar também, e você que é corretor, não deixe de vender, porque vai ter pessoa querendo comprar também, tá? Muito bom, muito obrigado. Agradecemos muito Gustavo Berto, fundador e sócio da Citar, que é uma agência independente para buscar financiamento tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Nosso diretor financeiro da DEME. Muito bem pelas suas palavras gentis, Gustavo. Eu também sou muito grato a você, a todos os diretores e todos os associados da DEME, pela oportunidade de estar aqui fazendo isso, que tu gosta tanto de se comunicar e ouvir as pessoas e levar esse conhecimento para o máximo possível de pessoas, para que possam errar menos, acertar mais e ter os frutos dos seus investimentos, dos seus negócios, a energia investida cada vez melhor, garantindo sua casa, seu imóvel para trabalhar, o que for. Então, agradeço muito a você, agradeço muito a Demi. Deixar aqui, para quem está nos ouvindo, tem uma pesquisa que vai ser mandada para vocês que se inscreveram, para nos sugerir novas entrevistas, novos entrevistados, serão muito bem-vindos. E deixamos aqui o convite para o próximo evento, vai ser uma ADM Júris, que vai ser novo, porque a gente vai fazer aberto, né? Para os associados vai ser gratuito e vai ser presencial. Para quem quiser se inscrever, vai ser também gratuito, mas vai ser online, sobre a nova norma de garantia dos empreendimentos e também o novo ADM Talks, vai ser sobre síndicos profissionais, exatamente aquela transição da construtora, da incorporadora, entregando a obra, né, e passando o filho para os novos compradores. Então, fiquem abertos, fiquem aí ligados, nossas convocações, ADM Talks e júris, está tudo muito bem planejado, junto com a diretoria lá, uma curadoria muito bem feita. Isso tudo colocado, tenha uma ótima semana, muito obrigado à atenção de todos, e um prazer estar com você, Gustavo, um forte abraço a você, os teus sócios aí, uns bons negócios para todo mundo. Muito obrigado, viu? Ótima semana para todos, bons negócios aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado, Ana. Valeu, tchau, tchau.